Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25. E façamos a leitura de todo este capítulo, do verso 1 até o versículo de número 44. 1 Samuel, capítulo de número 25. Nos diz assim a palavra de Deus. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo e ide a Nabal. Perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, eles te dirão: Achem-me ser, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, dar, pois, a teus servos e Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo segundo essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse a seu marido Nabal, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta tudo quanto lhe pertence. E ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprove aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre todos os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não te importe
o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o significado do seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Com Nabal, sejam os teus inimigos que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como que se atira da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido os príncipes sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por teu preço, nem por pesar o teu coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem. Lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhastes derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se tu não apressaras e não me vieras ao encontro, teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como que banquete de rei. Seu coração estava alegre, ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como que pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, diz: Bendito seja o Senhor que pelejou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disse: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés do meu senhor, aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e dispondo-se cavalgou um jumento com as 5 moças que lhe assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ionoá de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical por mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos reunidos em Teu nome, para louvarmos a Ti, para engrandecermos o Teu nome, apresentando as nossas vidas, ó Deus, a Ti, como sacrifício e louvor pelas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso favor. Mas muito mais, ó Deus, por aquilo que Tu és. Agora, reunidos em torno da Tua palavra, nos lançamos sobre ela para ler, para meditar e buscarmos nela a verdade revelada do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento nessa noite para compreendermos corretamente a Tua palavra, entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, compreendermos quem o Senhor é, a grandeza e a majestade que há em Ti e que há em Teu Filho.
E que diante dessa grandeza e dessa majestade, ó Deus, nos prostremos em gratidão a Ti, em adoração, com corações humildes, reconhecendo que as nossas vidas pertencem a Ti e que o sentido da nossa existência está em servirmos ao Senhor e servirmos o nosso próximo. Em nome de Jesus oramos, pedindo a Tua graça sobre nossas vidas e Te agradecemos agora e sempre. Amém. Irmãos, uma das virtudes mais esquecidas e desprezadas de nossa época é a humildade. O humilde se tornou sinônimo de fraco e de incapaz em nosso tempo. A sociedade exalta o arrogante, o soberbo, o de coração altivo, aquele que impõe seu pensamento e a sua vontade, especialmente em ambientes corporativos. Esses são considerados os mais fortes e mais aptos para a liderança, o sucesso, o prestígio e a glória. Porém, a igreja, irmãos, sempre anda, e sempre andou e sempre andará na contramão do mundo. O texto lido nesta noite nos fala muito sobre humildade, contestando o exemplo piedoso de uma mulher chamada Abigail, com a maldade e arrogância de um homem por nome Nabal, que significa tolo. Veremos que o orgulho sempre nos leva à destruição, porém a humildade nos exalta à glória. Veremos 3 evidências de um coração humilde nas atitudes que Abigail tomou diante de Davi, diante do seu marido e diante dos servos do seu marido. O capítulo 24, irmãos, que ouvimos no sermão passado, termina com Davi sendo vindicado, quando Saul reconheceu que Davi era inocente, pronunciando uma bênção e lhe garantindo que ele seria um dia o rei de Israel. No entanto, o que nós percebemos no final do capítulo 24 é que, mesmo reconhecendo que Davi era inocente e que ele um dia seria o rei de Israel, Saul não o convidou para tomar lugar em seu aposento, não o convidou para retornar ao seu palácio. Muito pelo contrário, o que nós percebemos no final da leitura do capítulo de número 24, versículo 22, que diz: Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Ambos tomaram caminhos distintos, irmãos, diferentes. Na sequência, o texto começa com a morte de Samuel e descrição de um novo personagem na história, Nabal. No deserto de Maom, com suas possessões no Carmelo, sobre ele o texto diz: homem muito abastado. É interessante notarmos a menção anterior que o texto faz a este lugar. Nós podemos observar a parte B, a parte A do versículo de número 2 do capítulo 25, que ela começa exatamente com a descrição desse homem. O capítulo 25, irmãos, começa com a narrativa da morte de Samuel. Aparentemente, para o texto, esse fato não há nele nenhuma relevância. Mas a relevância da morte de Samuel, irmãos, está exatamente no capítulo 28, quando, diante da ausência do profeta de Deus, daquele que trazia o conselho de Deus, a palavra de Deus para o seu povo, Samuel, então, ele consulta a médio de Endor. Na sequência do texto, nós percebemos a partir do versículo de número 2 a descrição exatamente desse personagem, que passa a ser revelado o seu nome a partir do versículo de número 3. O versículo 2 começa exatamente dizendo: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. A descrição do autor é exatamente a respeito das riquezas que aquele homem possuía, da importância, da prosperidade e da glória que aquele homem carregava. Um fato interessante no texto que nós podemos comparar exatamente com o capítulo de número 15, versículo de número 12. Veja o que diz o capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 12, que diz assim: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã,
E anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, veja bem, ao Carmelo. E esse que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Esse é o mesmo Carmelo que nós encontramos no capítulo de número, a partir do capítulo de número 25, versículo de número 12, irmãos. Enquanto que no capítulo de número 15 nós encontramos a atitude soberba e arrogante de Saul em construir para si na cidade de Carmelo um monumento que exaltasse a sua glória e a sua pessoa. Nós não encontramos isso no texto do capítulo de número 25, mas nós encontramos a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 16, a mesma arrogância, a mesma soberba, a mesma vaidade do coração de um homem, desta feita do personagem chamado Nabal. Muitos estudiosos encontram aqui um paralelo entre a arrogância e a soberba de Saul em construir um monumento no Carmelo e a arrogância, a soberba, a vaidade do coração de Nabal, em acreditar que tudo aquilo que ele possuía adivinha do fruto de seu trabalho, em achar que toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a prosperidade que ele possuía adivinha exatamente, unicamente do seu esforço. É o que nós veremos a partir do versículo de número 9, irmãos. Mais adiante, o texto, então, ele descreve o nome desse personagem. Ele descreve ele como sendo chamado por Nabal, que significa louco. À primeira vista, nós poderemos pensar, mas nenhum pai, em sã consciência, colocaria o seu filho, o nome do seu filho como louco. Provavelmente, o nome Nabal era um nome que passou a ser dado a ele por conta exatamente da qualidade do seu caráter, por ele ter atitudes que representavam a sua loucura, porque o texto diz, lá na parte B do versículo de número 3, diz que ele era um homem duro e maligno em todo o seu trato. Mas a partir do versículo de número 13, irmãos, o autor ele faz um contraste, ele constrói um contraste entre esse homem rude, esse homem duro, esse homem maligno em todo o seu trato, e uma mulher, a sua esposa, chamada Abigail. O texto diz que ela era uma mulher sensata e uma mulher formosa. Nós podemos, então, a partir desse texto, irmãos, é nesse contexto de arrogância, de soberba, de vaidade, de orgulho, de vingança e de incredulidade, que surge Abigail, qualificada, como o texto diz, como uma mulher sensata e formosa. Mas muito mais que isso, uma mulher com grande sabedoria e humildade vista em sua disposição para servir em submissão ao seu próximo. Vejamos sua humildade, exatamente a partir do versículo 18 ao versículo de número 20. Mas antes o autor no texto nos mostra o que vem a acontecer depois dentro da narrativa. O texto descreve então a riqueza desse homem, de Nabal, a sua prosperidade, e nos mostra que Davi, estando ali pela região desértica, ao sul da cidade de Hebrom, ele busca exatamente o socorro e a ajuda de Nabal. Ele envia 10 dos seus servos, isto é dito no versículo de número 5 do texto, para que preteasse junto a Nabal e contasse, quem sabe, com a ajuda desse em socorrê-lo em sua necessidade. O versículo de número 6 nos apresenta as orientações de Davi aos seus servos, quando esses viessem a se apresentar a Nabal. Ele diz que eles dissessem a Nabal: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: ache-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são
hoje em dia os servos que fogem ao Senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm. Nós percebemos, irmãos, nesse texto, o quanto que Nabal era arrogante, o quanto que ele era preso e apegado às suas riquezas e à sua prosperidade, o quanto que ele colocava o seu coração nos seus pertences, nas suas ovelhas, nas suas cabras, em todas as suas riquezas. Nabal, por certo, quando ele faz a pergunta quem é Davi, ele sabia exatamente quem era Davi. A pergunta de Nabal, no versículo de número 10, demonstra um desprezo de Nabal à pessoa de Davi. Porque a fama de Davi como um guerreiro valente, como um guerreiro vencedor, como aquele a quem Deus já havia ungido por meio de Samuel para ser o sucessor sobre o trono de Israel. A fama de Davi percorria todo Israel do norte ao sul. E, por certo, Nabal sabia muito bem quem era aquele homem. A sua pergunta demonstra esse desprezo, esse apego, essa arrogância de Nabal diante da necessidade de Davi. Nabal também, por certo, irmãos, sabia que era costume da cultura judaica dos hebreus a hospitalidade, a generosidade, o acolhimento. O que se esperava de um judeu naquela época, quando um irmão de sangue lhe batia a porta, é que ele lhe assistisse, que ele lhe hospedasse em casa, que ele abrisse a sua porta, ou ele lhe assistisse em todas as suas necessidades. O que nós percebemos na atitude de Nabal é o contrário. Ele se recusa em atender o pedido de Davi. Ele se recusa a ser solícito às necessidades de Davi e de seus homens. E o texto continua nos narrando então a consequência disso. Por conta dessa insensibilidade, dessa arrogância, desse apego que Nabal tinha às suas riquezas, à sua prosperidade, isso incitou sobre o coração de Davi uma ira, um desejo de vingança. Exatamente o que é dito a partir do versículo de número 12. Que Davi, tomado por revolta, por ira, por causa da ação, da atitude de Nabal, ele então chama os seus homens para que marchem em direção à cidade de Nabal e então destrua todos os seus inimigos. Nós encontramos então, irmãos, a partir do versículo de número 18, a personagem que passa a ser a personagem central dentro dessa narrativa, que é exatamente a mulher de Nabal, chamada Abigail. Ela aparece, na verdade, a partir do versículo de número 14, quando um dos servos de Nabal anuncia a Abigail o que havia ocorrido, o desprezo de Nabal a Davi, aos moços de Davi, a rejeição em socorrê-los, em ajudá-los em sua necessidade, e sabendo que isso moveria o coração de Davi a ira, ao desejo de vingança, um dos seus servos, então, se dirige a Abigail e relata o fato, e pede que ela tome uma providência. E então, a partir do versículo de número 18, irmão, nós vamos encontrar a descrição dessa mulher, a sua disposição em humildade a servir a Davi, como a todos os seus servos. Quando alguém é suficiente humilde, ele se centraliza em Deus e nos outros, diferentemente de Nabal. E não em si mesmo. Essa atitude de centralizar-se nos outros resulta do seu desejo de amar e de glorificar a Deus. Ele não necessita de reconhecimento e aprovação. O alvo de uma pessoa humilde, irmãos, é exaltar a Deus e encorajar os outros. Resumindo, ele não mais vive para si, e sim para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Dessas verdades, podemos apresentar uma definição simples de humildade. Comparando o texto com Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, onde nós encontramos o exemplo de humildade de Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo Paulo. O autor Scott, no seu livro Do Orgulho à Humildade, ele descreve então a humildade nos seguintes termos. Ele diz: a mentalidade de Cristo, uma mentalidade de servo, uma focalização em Deus e nos outros,
uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus, um desejo de glorificar a Deus e agradar a Deus em todas as coisas que Ele dá. Ele define, então, repetindo, humildade como a mentalidade de Cristo, que é, segundo Filipenses 2, 5 ao 11, uma mentalidade de servo, porque o apóstolo Paulo diz que ele se despojou de toda a sua glória e tomou a posição de servo. Então Scott diz, a humildade é uma focalização em Deus e nos outros, uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus, e não de si mesmo, um desejo de glorificar a Deus e agradar a Ele em todas as coisas que Ele dá. A primeira qualidade que nós encontramos, então, irmãos, dessa mulher, que se refere exatamente à sua humildade, é a disposição para servir. Abigail era uma mulher humilde. A humildade que ela carregava em seu coração fazia ela capaz de servir ao seu próximo. Diferente do seu marido, que era um homem arrogante, soberbo, não tinha a capacidade de servir ao seu semelhante. Abigail, pelo contrário, ela, enquanto uma mulher humilde, dispôs-se inteiramente a servir a Davi e aos seus homens em suas necessidades. Foi exatamente isso que Cristo fez, irmãos. O texto lá de Filipenses diz que Jesus não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se despiu de toda a sua glória para assistir às nossas necessidades. Para tomar, diz o apóstolo Paulo, a forma de servo. Jesus, quando foi determinado pelo Pai a ter que se encarnar, deixar a glória eterna que ele tinha com o Pai, irmãos, Jesus não olhou primeiramente para as suas prerrogativas. Jesus não olhou para a qualidade que ele tinha diante de Deus como um ser exaltado, cercado de anjos, de glória e de majestade. Jesus Cristo, ele focalizou exatamente em duas coisas: em cumprir a ordenança de Deus, a vontade do Pai, e nisso glorificá-lo, e de nos assistir nas nossas necessidades. E a nossa maior necessidade naquele exato momento, irmãos, em que Cristo se encarnou, e ainda é até hoje, é a necessidade do perdão dos nossos pecados, é a necessidade da vida eterna. Ele se despiu, ele abriu mão da glória eterna que ele tinha com o Pai, para se tornar como um de nós e nos servir em todas as nossas necessidades. Uma outra qualidade que nós encontramos também no texto, irmão, relacionados à humildade de Abigail, é a sua humildade com sabedoria. Veja o que diz o versículo de número 28. Na sequência do texto, a partir do versículo de número 21 em diante, Abigail, ela então se apressa, toma os alimentos, coloca sobre os lombos de um jumento, de mais jumentos, na verdade, pela quantidade de alimentos, um jumento não seria o suficiente para atender as necessidades daqueles homens, e ela se encaminha em direção então a Davi. Quando ela encontra com Davi no caminho, o versículo de número 23 então diz que ela se apressou, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhes, versículo 24, lançou-lhes aos pés e diz: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que me enviaste. Agora, pois, meu senhor, de certo, preste atenção a partir do versículo de número 28. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Versículo de número 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor. Versículo 30.
E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Na atitude humilde de Abigail, irmãos, em servir a Davi e os seus moços, nós encontramos também a sabedoria dessa mulher. A sabedoria, primeiramente, em reconhecer que a justiça pertence a Deus. Abigail, diferente de Davi, que estava cego pelo desejo de vingança, por ter sido humilhado com a atitude de Nabal e se recusar em assisti-lo em suas necessidades, Abigail então entende que a justiça não pertencia ao homem, mas a justiça pertencia a Deus. Aqui no versículo de número 22, Davi faz um juramento, irmãos, de que ao chegar na cidade de Nabal, homem algum restaria vivo entre os servos de Nabal. Que ele mataria Nabal, mataria todos os seus servos, e que naquela cidade não restaria sexo masculino algum dentre todos os seus habitantes. E ela então, ao chegar a Davi, ela faz lembrar a Davi, segundo a sabedoria que ela demonstra, que ele não fizesse justiça com as suas próprias mãos, que ele não manchasse suas mãos com sangue de inocentes, mas que ele aguardasse em Deus. Por quê? Porque a justiça pertence a Deus. Deus, por certo, faria justiça a Davi. É o que ela diz a partir do versículo de número 26. Nós podemos encontrar também humildade com sabedoria em Abigail, quando ela reconhece os planos soberanos do Senhor na vida de Davi. Ela reconhece que o Senhor fará firme a casa de Davi, e o que o Senhor estabelecerá, parte B do versículo de número 30, te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Ela reconhece que é o Senhor quem firmará a casa de Davi, que é o Senhor quem estabelecerá a Davi como príncipe sobre todo Israel. Como ela soube disso? Como ela soube desses fatos? Como ela soube dessas promessas, dessas palavras ditas da parte do Senhor, por exemplo, por meio do profeta Samuel, em algumas ocasiões a Davi? Por certo, como eu disse no início, assim como Abigail, Nabal sabia das histórias, sabia dos feitos que Davi havia realizado em nome do Senhor, sabia que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, sabia que Deus daria a Davi o trono de Israel, sabia que Deus cumpriria sobre Davi a sua aliança e o seu pacto. Ela então, com sabedoria, ela reconhece os planos soberanos do Senhor na vida de Davi. No versículo 33, irmãos, Davi louva a Deus por ter enviado a Abigail. Ele diz no versículo 32, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Esse discernimento que Abigail teve, segundo a literatura de sabedoria, é característica dos sábios. De acordo com Provérbios, capítulo 11, versículo 22, a mulher bonita deixa de ser atraente quando não tem essa qualidade. Abigail, porém, era sábia e ela era bela. Uma outra característica, irmãos, associada à humildade de Abigail era exatamente a sua submissão. Em resposta ao pedido de Davi, Abigail manteve sua humildade e seu comportamento servil. Lá no versículo de número 41 diz, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Esse fato se dá, irmãos, depois que ela retorna para sua casa, é que o Senhor então, de fato e de direito, cumpre a sua justiça. Ele cumpre a justiça sobre os inimigos de Davi. É o que nós encontramos no relato dos versículos 36 ao 38, que diz, voltando a Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete de um rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem muito até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, o texto diz, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Nabal estava exatamente aqui festejando aquele dia,
aquele período em que eles tosqueavam as ovelhas, era um período que todas as atividades eram encerradas com a celebração de um grande banquete. Havia muitos alimentos, havia fartura de alimentos e de bebida, e o texto diz que Nabal então se embriagou, o que impediu com que a sua esposa, pela falta de sobriedade, lhe relatasse os acontecimentos ocorridos então. E então, no dia seguinte, depois de ter Nabal recobrado a sobriedade, a sua mulher lhe relata o que havia acontecido. O texto diz que o seu coração amorteceu e ficou ele como pedra. E passado 10 dias, o texto diz que o Senhor feriu a Nabal e este morreu. Nos versículos 39, irmãos, nós temos então a descrição e o encerramento dessa narrativa. Davi toma conhecimento desses fatos e ele então diz o seguinte: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por sua mulher. Tendo ido os seus servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti te levar por sua esposa, para te levar por sua esposa. O versículo 41 então diz: então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. O que nós encontramos nesse texto, irmãos, é a inteira submissão de Abigail ao convite de Davi. Ela então se dispôs inteiramente a ir até Davi e a servi-lo como serva de seu senhor em sua casa. Em resposta ao pedido de Davi, Abigail manteve sua humildade e seu comportamento servil. Abigail não apenas aceitaria a proposta de Davi, mas também seria uma verdadeira esposa para ele, ao cumprir seu chamado para servir como uma serva do Senhor. Abigail revela o lado positivo de certa recompensa de Deus. Assim como Nabal recebeu retribuição pela sua impiedade com assombro e morte, Abigail foi abençoada pela maneira piedosa como tratou Davi. Podemos imaginar, irmãos, quantas vezes essa mulher deve ter sofrido o infortúnio de seu casamento. Muitas vezes, a vida de Abigail com Nabal deve ter sido como uma prisão sombria, mas a fé humilde e o serviço humilde haviam recebido recompensa em uma nova vida, agora então com Davi. Abigail foi a Davi sabendo que, como esposa, reinaria com ele no dia do cumprimento da promessa de Deus. Do mesmo modo, olhamos para Jesus, sabendo que, diante do sofrimento que passamos nesta vida, um dia nós reinaremos com ele em glória nas mansões celestiais. Por isso, irmãos, Matthew Henry observa, dizendo: aqueles que se unem a Cristo devem estar preparados agora para sofrer com ele, crendo que depois reinarão com ele em glória. O que nós encontramos na descrição desse texto, irmãos, é um tema importante dentro dessa narrativa, que é exatamente a teologia da recompensa. O que nós encontramos no exemplo de Nabal é a recompensa por toda a vaidade, a soberba do seu coração, pela falta de amor para com o seu próximo, pela falta de disposição de servir ao seu semelhante e de servir a Deus, porque a causa de Davi não era apenas a causa de Davi, a causa de Davi era a causa de Deus. É por essa razão que na parte B do versículo de número 28, Abigail diz: porque você peleja as batalhas do Senhor. E a recompensa então sobre Nabal foi de dias assombrosos e de morte, que o texto nos revela que ele colheu o fruto daquilo que ele plantou. Ele morreu por conta da sua vaidade, da vaidade do seu coração, da soberba e do orgulho que estava em seu coração. Enquanto que Abigail, irmãos, mesmo tendo sofrido, quem sabe, por muito tempo na mão de Nabal, porque o texto diz, conforme nós lemos lá no começo do parágrafo, no versículo de número 3, que ele era um homem duro, ele era um marido duro
e maligno em todo o seu trato. A despeito de todo esse sofrimento que Abigail possa ter passado no seu casamento, irmãos, ela se mostrou como uma mulher fiel e humilde. Fiel ao Senhor e disposta a servir aos interesses de Deus e a servir ao seu semelhante. Mateus Henry, então, isso compara esse texto com a caminhada do cristão. Aqui nessa terra, muitas vezes nós passamos por inúmeros sofrimentos. O próprio Cristo nos disse que nesse mundo nós teremos tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E apesar de todos os sofrimentos, irmãos, Mateus então nos recorda que um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor. Nós seremos galardoados, nós seremos recompensados por toda a fidelidade e obediência ao Senhor. A disposição que nós manifestamos aqui nessa terra, com um coração humilde, servirmos a causa do Senhor e a servirmos ao nosso semelhante. Concluindo, então, irmãos, eu trago as seguintes aplicações do texto exposto nessa noite. A sábia abordagem de Abigail a Davi não apenas evitou um grande desastre. Suas ações também nos lembram o evangelho da salvação, que vem a nós quando no caminho assim como Nabal, da incredulidade, da soberba, da vaidade e da arrogância. Abigail não é um forte tipo de Cristo como foi Davi, por certo. Porém, seus atos graciosos a Davi apresentam fortes analogias com a graça de Deus, na qual Jesus vem ao nosso encontro e nos salva. Como Abigail, Jesus veio entre nós de um modo muito humilde. O apóstolo Paulo, descrevendo, diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Filipenses 2,7. Então, como inocente, Abigail tomou sobre si o pecado de Nabal. Jesus também, irmãos, como inocente, tomou sobre si todos os nossos pecados, para nos levar diante de Deus. Todos nós, diz o profeta Isaías, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não apenas isso, mas Jesus também ofereceu a Deus o que era devido a ele por nós, a saber, uma vida de perfeita obediência à lei. Jesus cumpriu toda a justiça em nosso lugar e apresenta a sua justiça a Deus como a obediência devida a nós como analogia. Abigail presenteou Davi com as provisões que lhe eram devidas por Nabal, e que foi inclusive recusado por esse, satisfazendo as exigências de justiça para evitar a ira de Davi sobre Nabal e sobre os servos da sua casa. Finalmente, como Abigail pediu perdão e orientou Davi a uma resposta piedosa, Jesus nos fala de purificação dos nossos pecados e nos chama a uma vida santificada na sua presença. Assim como Abigail salvou Nabal da fúria pecaminosa de Davi, Jesus Cristo nos salva da ira de Deus, de um Deus santo. Aproveitemos o exemplo gracioso de Abigail, irmãos, como Davi, mas também vejamos no seu exemplo um apelo gracioso à salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.